Amém? O Senhor é bom, amém? Nós estamos aqui nessa noite por causa da bondade dEle, da misericórdia, da graça e do amor dEle, que é imensurável por nós. Vamos ficar de pé nessa noite e vamos louvar o nome do nosso Deus. Esse Deus tremendo que quebra cadeias, esse Deus que muda a história, esse Deus que muda a história de famílias, esse Deus que restaura corações, esse Deus que cura, esse Deus que perdoa pecados, esse Deus que tira da frieza e faz você ficar aquecido pelo Espírito dele. Ele está aqui nessa noite. Ore ao Senhor nessa noite. Ore ao Senhor nessa hora. Coloque o seu coração, suas expectativas para esse culto nessa hora. Eu sei que você chega aqui com uma expectativa. Eu sei que você quer receber algo que eu nunca posso lhe dar. Mas Ele pode te surpreender nessa noite, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele pode nos surpreender nessa noite, nesse lugar. Ele pode aquecer os nossos corações de forma especial, de forma sobrenatural. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse momento, peço que você dê uma salva de palmas pela vida do nosso pastor, né? Que vai estar trazendo uma palavra para estar nos abençoando. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Romanos, no capítulo 12. Esses dias nós vamos estar falando, já começamos a falar na live, a respeito de mudança inteligente. Amém? Diga comigo assim, mudança inteligente. Antes de ler a palavra, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, por esse culto abençoado, por esses louvores lindos que nós cantamos nessa noite, Senhor. Por esses irmãos amados que chegaram, por aqueles que ainda irão chegar nessa noite. Senhor, recebe nossos louvores, recebe a nossa adoração. E fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Coloque seus anjos aqui dentro e lá fora, Senhor. Guarda nossas casas, nossos lares. Não permita que haja nenhuma interferência, nem da natureza, nem de Satanás e seus demônios, nem dos homens, que nos impeça, Senhor, de receber a tua bênção nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Podeis sentar. Na nossa live, quarta-feira, eu fiz a introdução desse assunto. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu peço que você fique bastante atento, não vou tomar muito seu tempo. Preste atenção comigo assim. Se eu pegar uma semente, Iranildo, e plantar aqui, aí essa semente está brotando, está bonita. Aí eu pego essa muda, essa plantinha, e eu coloco aqui para o outro lado. Só que aqui onde eu coloquei essa semente, ela não tem os nutrientes suficientes para que essa planta
cresça, para que ela floresça e dê frutos. Vocês estão me entendendo? O que vai acontecer com essa planta? Ela pode ficar feia, esmirrada, e pode até morrer, sim ou não? Amém? O que eu fiz? Eu fiz uma mudança. Eu tirei ela daqui e botei ela para cá. Amém, João? Tudo bem? Você está com muito sono? Não, né? João é esperto. Mas se eu pegar essa plantinha, Nilton, que está morrendo aqui, e eu colocar ela para cá, em uma terra, em um lugar onde tem os nutrientes que essa planta está precisando. O que vai acontecer com ela vai ser o inverso, né? Ela vai crescer bonita, vai florescer, vai frutificar, vai multiplicar. Amém, queridos? Essa mudança que eu fiz daqui para cá, ela não é muito inteligente. Ela não foi muito inteligente, sim ou não? Ela não foi muito inteligente. E essa mudança que eu fiz daqui para cá, ela foi inteligente? Foi inteligente. Sabe, queridos, tem muitas mudanças que nós fazemos que elas não são muito inteligentes. Por quê? Porque ela é uma mudança, muitas vezes, para pior. Para pior. Às vezes nós fazemos mudanças simplesmente por mudar, sem pensar nas consequências, sem pensar nos benefícios que essa mudança vai trazer para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para a sociedade como um todo. Então eu faço, muitas vezes a pessoa faz uma mudança sem pensar nas consequências, sem pensar onde isso vai dar, o que isso vai causar. Sim ou não? Então, agora eu pergunto para vocês, mudanças são necessárias? São necessárias. Mas nós devemos fazer a mudança certa, na hora certa, da maneira certa. E a palavra está dizendo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção, as mudanças, às vezes, ou na maioria das vezes, ela exige sacrifício, irmãos. Ela exige sacrifício. Às vezes da minha parte, às vezes da parte de outra pessoa ou de outras pessoas. Agora, nós precisamos pensar no melhor. Amém? No que é melhor para a minha vida, para a minha família, para a sociedade. Nós precisamos pensar no que é melhor. A palavra de Deus está dizendo para não nos conformar com este século. Que século? Esse século que nós estamos vivendo, irmãos. É o século que nós estamos vivendo. Diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o Senhor quer que nós evoluamos, é isso? Que cresçamos, né? Que você possa evoluir. O Senhor quer que aconteça isso. E Ele está dizendo aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto para você: você já experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país? Será que nós já experimentamos isso? Ou nós podemos viver dias melhores? Podemos viver dias melhores? Então nós precisamos tomar a atitude de mudanças. Mudanças na nossa vida pessoal, mudança na nossa vida familiar, mudança na nossa vida social, né? Nesses dias agora eu estou falando sobre mudança pessoal. Mudança pessoal. Estamos falando de mudança inteligente, irmãos. E o que é uma mudança inteligente? É mudar para melhor. Diga, mudar para melhor. Mudar para pior não é muito inteligente. Não é verdade? Não é muito inteligente mudar para pior. Nós temos que mudar para melhor. Você precisa mudar para melhor. Hoje vamos meditar no exemplo de um homem chamado Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2, está escrito assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então veja só, um homem chamado Zaqueu. Quanto tempo esse homem estava vivendo uma vida não muito boa? Quanto tempo esse homem estava vivendo uma vida não muito boa? Quanto tempo ele estava precisando de uma mudança na vida dele? Quanto tempo esse homem precisava de uma mudança? Ele estava vivendo aquele tipo de vida que ele vivia antes há muito tempo, irmãos. Há muito tempo. Eu penso que ele queria mudar, mas ele não sabia como. É o que acontece conosco muitas vezes. Nós queremos mudar, mas não sabemos como. Ele queria mudar para melhor. Dá para perceber, quando nós lemos o texto, que ele não estava satisfeito com a vida dele, com a vida que ele estava levando. Isso significa dizer que ele queria uma mudança. Na fala de Zaqueu, dá para entender que ele defraudava as pessoas. Que ele defraudava as pessoas. Ninguém é feliz, ninguém fica feliz em defraudar as outras. Quem fica feliz em defraudar, em roubar, em enganar as pessoas, em maltratar, e às vezes até matar a pessoa, roubar pessoas? Quem que fica feliz com isso? Ele estava... Agora, o que ele estava fazendo estava dando resultado? Estava dando resultado. A palavra de Deus diz aqui que ele estava rico, né? Sim ou não? Eu estava rico. Aparentemente estava dando resultado. Mas ele não estava feliz, ele não estava satisfeito
com a vida que ele estava vivendo, com a vida que ele estava levando. Ele não estava feliz. Então, na fala dele, dá para entender, no versículo 8 do livro de Lucas, dá para entender, Lucas 19, que ele, no versículo 8, se você já está com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas 19, versículo 8, né, diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, ele dá para entender que ele estava defraudando as pessoas. Dá para entender que ele estava defraudando as pessoas. Ele realmente precisava de uma mudança inteligente. Ele precisava de uma mudança inteligente. Mas quem era Zaqueu? Não é fácil, irmão, muitas vezes, para tomarmos algumas atitudes na nossa vida. Mas às vezes é necessário, irmãos. Não é fácil para tomarmos certas atitudes. Muitas vezes não é fácil. Sabe por quê? Porque ele era o maioral dos publicanos. Ele era um homem importante na religião, na sociedade. Ele era uma pessoa importante. E às vezes nós somos pessoas importantes, tanto na religião quanto na sociedade. Ele era uma pessoa importante, ele era o maioral dos publicanos. Ele era rico. Ele era rico, a palavra de Deus no versículo 2 diz assim: e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. Ele era rico, irmãos. O próprio Jesus sabia da dificuldade que às vezes uma pessoa rica tem de mudar, de se transformar, de tomar algumas atitudes. O próprio Jesus, ele disse que é mais fácil, um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Amém? Então, esse homem era um homem rico. Ele era maioral dos publicanos, era rico. E ele era baixinho. Ele podia mudar a altura dele? Ele podia mudar a altura dele? Não podia mudar a altura dele. Mas podia mudar o caráter dele. Sim ou não? Amém? Ele não podia mudar a altura dele. Ainda bem que Jesus não vê como vê o homem, né, Nilton? O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, né? Foi isso que o Senhor falou para Samuel quando ele foi escolher Davi para ser rei, né? E eu estou bem tranquilo quanto a isso, tá? Os grandões aí, não se preocupe. Porque não se mede o homem dos pés à cabeça, mas da cabeça até o céu. Nesse caso, eu levo uma vantagem, né, Nilson? Mas vamos para frente. Então ele não podia mudar a estatura dele. E agora? Ele queria ver Jesus, né? Então ele era maioral do publicano, ele era rico, era baixinho. Mas ele era também pecador, irmãos. Ele era pecador. Ele vivia
na prática do pecado. Ele vivia na prática do pecado. Então ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele provavelmente acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. Você acredita que Jesus pode fazer alguma coisa por você? E ele procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. Mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Provavelmente ele ficava assim, ó. Né? Para ver. Ficava pulando, né? Mas quando nós queremos algo bom para a nossa vida, quando nós queremos fazer uma mudança inteligente, nós buscamos os recursos. Amém? Nós tomamos atitude. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele tomou atitude. Ele subiu numa árvore e foi ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Por quê? Qual era o seu propósito? Ele não estava satisfeito com a vida que estava levando. Ele queria mudança. Ele queria mudança. Mas ele não queria qualquer mudança. Ele queria mudar para melhor. Ele queria mudar para melhor a vida dele. Amém, meus irmãos? E ele foi ao lugar certo. Foi procurar a pessoa certa. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse tudo o que Zaqueu tinha, iria querer alguma mudança? Hein? Você iria querer alguma mudança? Porque tem gente que não tem quase nada, mas está bom demais, né? Está vivendo, às vezes, uma vida de pecado, mas está bom demais. Toma uma atitude inteligente, meu irmão. Tome uma atitude inteligente, minha irmã. Muda. Vai ser melhor para você. Vai ser melhor para a sua família. Vai ser melhor para a sociedade. Vai ser melhor para todos. Amém? Então veja só. Se você tivesse tudo que Zaqueu tinha, iria querer alguma mudança? Iria correr atrás de Jesus? Escute. Você iria correr atrás de Jesus e subir numa árvore? Ou você iria achar que você ia fazer um papel de doido, ia fazer um papel de bobo? Hein? Você iria correr atrás de Jesus? Ele era rico. Ele era bem conceituado. Mas ele correu. Ele se apressou. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele foi correndo. Quando ele soube que Jesus estava ali,
ele disse assim: é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de mudar. É a minha oportunidade de melhorar a minha vida. E a palavra de Deus diz que ele se apressou, que ele foi correndo. Ele não mediu esforço. Ele subiu numa árvore, ele se apressou, ele foi correndo. Ele não se intimidou com a multidão. Ele não teve vergonha. Muitas vezes nós sentimos vergonha de dizer que somos cristãos. Muitas pessoas não pregam, não carregam a Bíblia. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos. Eu tinha vergonha de levar a Bíblia comigo. Quando eu fui para a igreja, quando aceitei Jesus, eu levava uma Bíblia assim, Novo Testamento, capa cinza, né, que os irmãos do Gideão entregavam. Eu levava no bolso, né? Mas aí o Senhor Jesus entrou no meu coração, o Espírito Santo veio fazer morada, né? E a minha esposa me presenteou uma linda Bíblia, e aí eu levava a Bíblia para ele. Aí chegou um momento que se eu pudesse pegar uma Bíblia desse tamanho e botar na costa e levar, eu faria. Eu não tinha vergonha, eu não tinha medo do que as pessoas iam dizer, do que iam pensar de mim, né? Por isso que eu gosto de cantar aquela música: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele nos capacita e nos ajuda a tomarmos as decisões de mudanças inteligentes na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria. Então, Zaqueu não mediu esforço. Ele subiu no sicômoro, ele enfrentou a multidão, né? E foi até Jesus. E quando Jesus falou com ele, escute, os irmãos aí da galeria. Quando Jesus falou com ele, ele não resistiu o chamado de Jesus. Quando Jesus chamou Zaqueu, ele, ficou atento. Ele não resistiu o chamado. E Jesus disse: desce daí. Foi assim que Jesus disse? Jesus disse para ele: desce depressa, Zaqueu. Zaqueu nunca tinha andado com Jesus. Era a primeira vez que Jesus estava falando com ele, que ele estava tendo encontro com Jesus. Mas Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu obedeceu a voz do mestre. Zaqueu obedeceu. E sabe, meus irmãos, a mudança na vida de Zaqueu começou a acontecer. Naquele momento. A vida dele começou a ser transformada quando ele ouviu o Senhor. Quando ele desceu. Algo muito interessante, meus irmãos, nesse momento. Ele começa a ouvir a voz de Jesus. Até então ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Mas agora ele estava ouvindo a voz de Jesus. Jesus estava falando com ele. Você tem ouvido a voz de Jesus?
que mudança isso tem causado na sua vida. Porque a voz de Jesus causou uma mudança na vida de Zaqueu. Ele poderia ter ficado lá mesmo, poderia ter dito: Senhor Jesus, eu não posso, olha a multidão, está difícil, eu não vou conseguir. Mas ele não questionou Jesus, ele desceu depressa. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Poderia ter pensado: pô, eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Esse Jesus que todo mundo está falando, que é um impostor, eu nem conheço ele. Mas ele não questionou. Ele não mediu esforço. Não resistiu ao chamado, obedeceu ao Senhor. E ele recebeu a Jesus com alegria. Recebeu a Jesus com alegria. Versículo 6 está escrito: e ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Glória a Deus. Como é que você recebeu Jesus? Como é que você tem andado com Jesus? O que Jesus tem representado para você? Pense nisso, porque você só vai fazer as mudanças inteligentes na sua vida quando você receber a Jesus com alegria, quando você der ouvido à sua voz e quando você obedecer ao seu chamado, à sua palavra. Aí você vai experimentar as mudanças inteligentes que você precisa fazer e que não tem conseguido até hoje. E você vai viver um novo tempo. Um tempo de paz interior. Um tempo de firmeza espiritual. Um tempo de crescimento espiritual. Um tempo de comunhão plena com o Espírito Santo. Ele tomou atitude. Versículo 8 e 9 diz: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Zaqueu tomou atitude. Quando as pessoas disseram: quem é esse? Falaram que Jesus estava... Eles murmuraram dele porque ele estava hospedado na casa de um pecador. Só que Zaqueu já não era mais aquele pecador. Uma mudança interior havia acontecido na vida de Zaqueu, porque ele tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus, porque ele tinha ouvido a voz de Jesus, e porque ele tinha recebido Jesus com alegria no seu coração. Antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele já tinha entrado no coração dele. E foi aí que a mudança aconteceu.
ele toma atitude. Não era para ser um cristão. Ele estava tomando uma atitude porque agora ele era um cristão. Ele era um novo homem, uma pessoa nascida de novo. E todos precisavam ver isso. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e ficam se escondendo porque eles querem continuar fazendo as coisas erradas. Mas Zaqueu disse: epa, para aí. Que não. Esse é o lugar certo para Jesus estar na minha casa, porque a minha casa é uma casa de vida agora. Minha casa é a morada de Jesus, é a morada do Espírito Santo, é um lugar de paz, é um lugar de salvação. E ele diz, ele se levanta e diz ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Senhor, olha, meus irmãos, tinha havido uma mudança inteligente na vida dele. Ele tinha deixado de ser ladrão. Ele não tinha mais avareza no coração dele. Ele diz assim: eu resolvo. Olha o que ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele queria ajudar as pessoas. Hoje é o dia do nosso culto de provisão, irmãos. Será que nós vamos conseguir ajudar uma pessoa? Eu creio que pelo menos uma nós vamos conseguir. Eu não trouxe a minha, porque eu levo direto para lá. Mas, graças a Deus, todos os meses eu entrego a minha provisão. Então Zaqueu diz assim: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele não tinha mais avareza no coração dele. Ele agora era um homem generoso, era um homem honesto. Ele era um novo homem. Uma mudança inteligente transforma para o bem. Muda para melhor. Ele teve uma mudança inteligente. Ele deixou de ser ladrão, deixou de ser avarento e deixou de viver uma vida de pecado que estava vivendo. Agora, ele tinha certeza da sua salvação. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Na hora que você deixar, na hora que você convidar Jesus para entrar no seu coração, para entrar na sua vida, na sua casa verdadeiramente, Ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. E você vai tomar as decisões que precisa tomar, as atitudes que precisam ser tomadas. Você não vai ter medo, não. Você não vai ter vergonha, não.
você vai tomar atitude de coragem. Você vai ter que tomar atitude de coragem. Você vai tomar atitude de ousadia. Você vai tomar atitude de fé, de esperança, de amor. Porque foi isso que Zaqueu fez. Deixou a vida de pecado que estava vivendo e recebeu a salvação. E não recebeu só a salvação. Ele trouxe também a salvação para dentro da casa dele. Trouxe a salvação para a família dele. Porque Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Toda a família dele foi alcançada. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está melhor ou pior do que Zaqueu? Talvez você tenha dinheiro, você esteja bem, tenha carro, tem casa, tem trabalho, tem dinheiro, né? Tá bem. Ou talvez até não tenha, mas você está cheio de orgulho, de avareza, de arrogância, de prepotência, de insensatez. Como é que você está hoje, meu irmão? Minha irmã? Quais mudanças você precisa fazer na sua vida? Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que estava passando lá, onde Zaqueu estava, ele está aqui hoje à noite. Se você buscá-lo, você vai encontrar hoje aqui. E você vai sair daqui com alegria. E ele vai com você para sua casa. E você vai vencer os seus medos, as suas vergonhas. E vai tomar as atitudes de fazer as mudanças que você precisa fazer. Amém?